Bondosos irmãos, vamos fazer uma prece de Natal, nesse mês que os homens convencionaram, uma homenagem a Jesus. Deveríamos homenagear todos os dias do ano, mas vamos nos dirigindo ao nosso Mestre Jesus para dizer a Ele: Senhor nosso Mestre, os homens convencionaram reverenciá-lo nas cidades, nas praças, nas casas humildes e nos palácios. A sua homenagem. Tribunas luminosas são erguidas para elogios públicos. Entretanto, ansiamos encontrá-lo no templo do nosso coração. Ouvimos os cânticos de profunda beleza e louvor do teu nome e atravessamos longa fila de cartazes que te recordam na rua. Mas vimos rogar-te a canção da simplicidade, da paz e da doçura que sempre nos ofertaste. Ó árvore generosa, que abrigaste o ninho da esperança, ensina-nos como pudesse resistir às tempestades que te sacudiram os ramos. Estrela, que clareaste os nossos passos na senda da evolução, ensina-nos a seguir as suas pegadas luminosas nos carreiros do mundo. Escutamos muitos sábios e folheamos muitos livros. No entanto, nenhum deles nos falou tão intensamente de Deus quanto a linguagem amorosa dos teus sermões, cheios de ternura, e dos textos divinos a resplandecerem de suas abnegadas ações e a transparecerem inexplicados dos furos dos pregos que te marcamos as mãos. Associamo-nos às homenagens com que te honram lá fora e procuramos inutilmente exprimir o amor que nos inspira, buscando em vão externar o nosso reconhecimento e a nossa gratidão, porque as palavras nos desfalecem na boca. Queremos proclamar, Jesus, que és o amor mais puro, tentando oferecer-te aos pés as flores do nosso eterno agradecimento, do nosso carinho. Contudo, lembramo-nos da coroa de espinhos com que te marcamos a fronte. Nada conseguimos dizer, senão o pesar de não termos aberto as portas do nosso lar e do nosso coração quando aqui estiveste. Lembramos as dores e as aflições que te proporcionamos, bem como a sua Mãe Santíssima. Sim, Mestre, há neste Natal banquetes de regozijo que te esperam a melodia da bênção, mas ainda te rogamos para ficarem conosco no entendimento do nosso coração. Traze-nos a paz e o pão da vida que nos ofertaste. Guarda-nos no teu abraço e repete de novo para que possamos aprender. Pai nosso que estás no céu. E hoje vamos estudar uma lição do Evangelho de Jesus, do capítulo 6, em homenagem ao seu Natal. Vamos estudar o capítulo 6, que se chama o Cristo Consolador. Os Espíritos dizem que esse capítulo 6 foi ditado por Jesus aos médiuns. E o item 1, que vamos estudar hoje, chama o jugo leve. Jesus disse assim, no começo desse capítulo: vinde a mim,
todos vós que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgamento e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui na terra, todos nós sofremos muitas aflições, muitos desentendimentos, muitas dores, muitos desafios. E sempre perguntamos, por quê? Por que eu? Por que comigo? E Jesus, quando passou pela terra, tentou nos alertar sobre a origem dos nossos males, de todos os males que nos atingem. Mas em nossa ignorância, nós compreendemos, não entendemos os seus sagrados mandamentos. Por que é tão difícil para nós entender que somos nós os construtores do nosso destino e que nós somos o resultado de tudo o que fazemos ou que deixamos de fazer? Vamos aprender com as lições que os Espíritos nos ditaram, para que com as experiências dos outros, nós também incorporemos nas nossas experiências e aceitemos a vontade de Deus, porque é uma vontade soberana, um julgamento leve, um fardo suave. Hoje nós vamos estudar uma história desse livro, chamado Retratos de Nazaré. Ele foi editado pelo espírito de Leon Tolstói, que foi um escritor muito premiado da Rússia. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ganhou prêmio de literatura pelos livros que ele escreveu, porque ele escreve livros que são como as parábolas de Jesus. E lá na espiritualidade, ele pediu para continuar escrevendo histórias da vida de Jesus que a Bíblia não pôde contar, porque são tantas histórias, tantas experiências, tantas vivências de Jesus, que João Evangelista disse que não caberia na terra o número de livros se fôssemos contar todas as histórias de Jesus. Então hoje nós vamos contar essa história que se chama o jugo leve, ou seja, o julgamento leve de Jesus. E eu vou contar essa história, então, de uma moça chamada Flávia, que depois reencarnou no Brasil com o nome de Joana. A Flávia nasceu em Roma. A mãe, prostituta. O pai, ignorado. Bem cedo, conheceu as agruras da vida. A ausência da mãe, a ausência do pai, e fome, e miséria, e sofrimento. Aos 11 anos, ela já se ingressou na profissão da mãe, que era vender o próprio corpo, permanecendo prostituta até os 15 anos. Aos 15 anos, ela trabalhava naquele lupanar. Logo cedo, 5 horas da manhã, a dona, a proprietária, uma criatura irascível, já acordava as meninas com um relho na mão. Vamos limpar a casa, vamos fazer a faxina, a lavação da roupa, a limpeza dos quartos, dos banheiros. E a Flávia, com 15 anos, foi lavar a calçada. Pegava o balde de água, jogava e varria. Quando ela jogava, varria com tanta violência, descarregando seu nervoso na vassoura, praguejando e atirando com tanto furor as vassouradas, que não percebeu que ia passando uma liteira. Liteira era uma condução conduzida por 2 escravos. Um carregava na frente e o outro atrás. Eram 2 madeiras com uma cadeira
coberta, carregava os senhores. Ia passando, então, um senador romano destacado para trabalhar em Jerusalém. E ela jogava água, molhou os escravos. E os escravos reclamaram. Como? Você fica jogando água, não olha onde joga água? E ela respondeu agressivamente também. Ah, quem é você? Você é pior do que eu, você é um escravo. Eu pelo menos sou livre. Se considerava livre, embora não fosse, né? Era também escrava do sexo. E a contenda continuava com gritos de ambos os lados, escravos e ela, quando aparece uma cabeça grisalha, abriu as cortinas e dando risada da briga dos dois. Aí ficou encantado com aquela menina, os cabelos encaracolados, olhos azuis, corpo, uma silhueta perfeita. E aquele foi o início do relacionamento dos dois. À noite, o senador apareceu e apaixonou-se pelaquela menina encantadora. E, apesar de ter uma vida dissoluta, resolveu levá-la para o seu palácio. Ele era viúvo e os filhos dele todos haviam morrido na guerra e ele morava sozinho. Levou aquela menina, muito bonita, comprou para ela vestidos, joias, e levou no palácio, todo iluminado, transformou numa dama da alta sociedade. E ela vivia cheia de escravos, cheia de ouro, tomava água numa ânfora de ouro cravejada de pedras, um copo de ouro, e tinha muitas escravas, muitas roupas bonitas. E aí, ela, um dia, o senador disse, olha, o meu sobrinho, Domícios, vai vir aqui. Ele terminou os cursos e ele vai seguir a minha carreira. Eu estou me aposentando e vou entregar meu cargo para ele. Ele é filho da minha irmã. Também não tem pai, o pai dele morreu na guerra. E ele me trata como se eu fosse o segundo pai. E eu o tenho como se fosse um filho. É um menino muito querido. Cuida bem dele, faça as escravas fazerem as comidas de Roma, porque ele não come essas comidas aqui de Jerusalém, da Palestina. E aí, ela então pensou, deve ser um chato que vem aqui mais um para me azucrinar. Mas, quando Domício chegou, era um moço lindo, de 20 e poucos anos, loiro, forte, alto. Ela ficou encantada. E olhava para ele, apaixonada, e percebia que ele não era infenso aos olhares dela, mas acho que temia, né, se aproximar dela, pelo fato dela ser esposa de Caio Pompílios, o tio dele, que ele adorava. Então, um dia, ela resolveu entrar nos aposentos dele. Ele tinha um apartamento dentro do palácio, e foi oferecer uma bebida e tentou acariciá-lo. Mas ele repudiou, maltratou e disse, vai embora, você é esposa do meu tio, eu não quero nada com você, sai daqui, mulher. E ela ficou muito envergonhada e começou a chorar. Foi para o quarto do marido, chorando. Aí o marido pegou no colo, agraciou, agradou, porque ela estava chorando. Aí ela disse, porque o seu sobrinho veio me dar uma cantada. Queria que eu me deitasse com ele. E eu não quero ser bulinada, eu sou sua esposa. O marido agradou, dormiu com ela, acarinhou. E aí
ela, no dia seguinte, chamou o sobrinho e expulsou de casa. Vai embora daqui. Você não me respeita o meu lar. Você tentou seduzir minha mulher. Vai embora, vou te mandar para a guerra. E mandou o sobrinho para a guerra. Lá, ele morreu também na guerra. Quando veio a notícia, o senador ficou muito triste, chorou e se arrependeu de ter mandado ele para a guerra. Mas ela pensou o seguinte: que tonto, foi morrer na guerra, um moço tão lindo, devia ter aceitado meus carinhos, estava vivo até aqui, seria meu amante. Eu não precisaria procurar fora de casa um amante, tinha dentro de casa. E o tonto morreu. Ao invés de ficar triste, ela resolveu maltratá-lo, o menino que havia morrido por causa das mentiras, da calúnia dela. Aí, como ela continuou traindo o marido, Caio Pompílios um dia descobriu as suas traições e expulsou-a de casa. E ficou muito triste, falou: eu acho que ele não foi tão culpado. Meu sobrinho deve ter rejeitado os carinhos dela. Aí ficou mais triste ainda, expulsou-a de casa. Deu para ela as joias, as roupas e um dinheiro e mandou embora. Aí ficou muito magoado, muito triste, caiu em depressão, voltou para Roma. E lá em Roma, ele foi acusado de ser culpado pela morte do sobrinho e acabou perdendo as regalias de senador e vindo a falecer. E também se sentia culpado pela morte do sobrinho, sentia muita falta da Flávia, que ele a amava muito. E aí, ela, com o dinheiro, foi morar numa pensão, mas como ela vendeu as joias e algumas roupas muito finas, bordadas de ouro, ela comprou uma casa em Cafarnaum. Não quis ficar em Jerusalém, porque as pessoas a conheciam como madame da alta sociedade. E ao vê-la decaída numa casa simples, ela mudou-se então para Cafarnaum, uma outra cidade pequena, na beira do mar, e comprou uma casa. Mas como o dinheiro foi acabando, ela abriu a casa dela para a frequência de homens e voltou a vender o próprio corpo. Mas ali em Cafarnaum não tinha muitos homens ricos, que ela procurava um que a amparasse, que a levasse para casa, como fez o senador Caio Pompílio. Mas um dia ela estava sentada na varanda e viu passando mendigos, aleijados, cegos, pessoas carregadas. Falou: nossa, perguntou para a serva: que é isso? Esses mendigos estão indo para onde? Ela falou: eles estão indo ver o rabi. Eles têm um rabi aqui em Cafarnaum. Rabi? Que é isso? É um senhor que faz milagre. Vai, pelo amor de Deus, tranca as portas, senão esses mendigos vão entrar aqui. Aí o mendigo que ia passando falou para ela: calma, bela senhora, estamos indo ao encontro do nosso mestre, deverias ir também. Eu ir atrás dessas pessoas? Deve ser o velho barbudo que vai me recriminar pela minha profissão. Eu não. Eu quero um protetor rico que me ampare, que me abençoe. Eu não quero saber de rabi, coisa nenhuma. Aí, após esse episódio, ela continuava recebendo aqueles homens na casa dela e praticava aborto. Quando engravidava, praticava aborto. Mas começou a sentir muitas dores, muitas cólicas. E resultado dos inúmeros abortos que ela fazia. E aquela dor impedia ela de trabalhar, de se sentir jovem, viu que já estava ficando mais velha, tinha mais de 20 anos. Aí um dia
ela ouvia as servas falando do Rabi. Ela perguntou: quem é esse Rabi? Onde ele fica? Falou: ele está hoje na cidade, ele fica em frente à praia, fazendo pregação e curando as pessoas. Me leva até lá, eu vou ver se ele cura minha dor que eu tenho, essas cólicas que eu tenho. Aí, caminhou até lá. Quando chegou na beira da praia, tinha uma senhora chorando. Ela perguntou: quem é o Rabi? Eu falei: aquele que está no barco maior, de roupas brancas, esvoaçante. Falei: aquele moço lindíssimo. Ela olhou, viu aquele moço lindíssimo e falou: meu Deus, como é lindo. Esse é o Rabi? Tenho que chegar até ele. Aí Jesus se afastou um pouco da margem e fez a sua pregação. Ela não viu nada de pregação, não quis entender nada, não via a hora que ele terminava para começar a pedir, a chegar perto dele e pedir os seus favores. Aí, quando ele terminou a pregação, ele desceu do barco, se aproximou da multidão, colocava a mão num aleijado, o aleijado saía andando, colocava a mão na cabeça do cego, o cego enxergava. Ele falou: meu Deus, esse cara é mágico, tenho que chegar perto dele. A fila era enorme, cheio de crianças maltrapilhas, ela empurrava as crianças. Ainda bem que eu mato todas, fica aí viva para poder ficar atrapalhando o caminho da gente, essa sujeira, umas crianças mendigas. Aí empurrava e chegou perto de Jesus, mas não conseguiu falar nenhuma palavra. Jesus disse: o que queres, mulher? Ela emudeceu, não conseguia falar nada, só pôs a mão assim no ventre. Ele aproximou a mão dele, a uns 5 centímetros da mão dela, e falou: vai, mulher, e não tornes a pecar. Exatamente, a dor passou, os outros mendigos chegando, os cegos, paralíticos, crianças, ela se afastou, não tinha mais dor. Chegou em casa, falou: nossa, realmente a minha dor passou. Mas acho que foi impressão minha. Acho que aquele cara, um sábio, que vem de barco e fica curando doente, foi ele que me curou. Acho que não. Mas, à tarde, quando ela estava deitada na rede, ela pensou: nossa, eu podia seguir esse sábio, abandonar essa vida, mas o que eu vou fazer? Ele dormiu na rede. Quando acordou, estava curada, não tinha dor nenhuma, estava alegre, lépida, se aprontou e foi esperar os clientes da noite. Era o ano 33 da era cristã. Aí pensou muitas vezes em seguir aquele homem tão lindo, mas dinheiro ele não tinha. O que ela ia fazer? Mas continuou na vida dela. 5 anos depois, quando foi fazer mais um aborto, ela desencarnou. Sofreu muito na espiritualidade e reencarnou muitas vezes, até que no ano de 1950 ela reencarnou no Brasil. Filha de uma família muito pobre, a mãe era faxineira, o pai ajudante de caminhão. Passou muita fome, muita miséria, uma casa na favela, chovia dentro, saía bicho do chão, porque escorria aquela água de esgoto. Com 11 anos, 9 anos, já começou a trabalhar de pajem. Foi trabalhar, cuidar de bebê das vizinhas. E aos 11 anos, começou a trabalhar de empregada doméstica. Limpar a casa, lavar louça, lavar roupa, passar roupa. Só na casa da dona Marlene, ela já trabalhava há 10 anos. Tinha o nome de Joana. E a dona Marlene era muito exigente, briguenta,
Quando ela fazia o serviço mal feito, fazer de novo. Vai lavar de novo esses pratos. Você não lavou direito. Lava direito essas panelas. Aí, a dona Marlene tinha uma filha chamada Lorena, uma moça, fazia faculdade, mandona, exigente. Voltava da faculdade, almoçava, ia deitar. Quando levantava da cama, aos gritos com a Joana. E ela sofria tanta humilhação. À noite ela dormia num quartinho nos fundos da casa da dona Marlene e pensava: meu Deus, por que eu sofro tanto? Por que essa mulher me maltrata tanto? Por que eu não acho um marido? Eu queria ter uma casinha, filhos, viver feliz, mas vivo aqui, nesse sofrimento. Como que eu posso encontrar um marido se eu não consigo sair de casa? Trabalho de domingo a domingo, de manhã à noite, não saio de casa nunca. Jamais vou encontrar um marido. Vou morrer aqui, como a minha mãe. E o tempo passava. Quando foi um dia, a dona Marlene chegou para ela e falou: Joana, nós teremos visita. Meu primo Antenor vai vir aqui passar uns dias. E ele é um hóspede muito exigente. Capriche na cozinha. Faça bolo, torta, de palmito, pudim. Não deixe faltar doce na geladeira. E assados, porque meu primo é muito rico, herdeiro de uma imensa fortuna. Minha irmã morreu e o meu cunhado está batendo as botas. Ele vai herdar uma imensa fortuna, o nome dele é Antenor. Ele vai chegar aqui e você vai preparar o quarto de hóspedes e não usa esses uniformes feios não aí. Veste uniforme de gala, uniforme de festa, que é um vestido azul, com gola de renda, com touca, com renda, toda engomada. Engoma os uniformes e anda luva na mão. Anda toda... Eu não quero que meu primo saia daqui falando mal da minha casa. Engoma bem o teu uniforme. Aí Joana de noite pensou, um amor de pessoa, deve ser um velho enjoado, ranzinza, mais um para pegar no meu pé. Mas no dia dele chegar, ela botou uns brinquinhos de pérola falsa que ela tinha ganhado. Arrumou o cabelo, ela tinha os cabelos negros, bem lisos, como de índia, colocou a touca e passou um batom. Se olhou no espelho e falou: opa, tô parecendo empregada de novela. E foi lá receber o cinquentão que ela imaginava. Mas, quando chegou perto, que ela foi servir café, era um moço lindo, de 20 e poucos anos, forte, alto, o tipo que ela sonhou, loiro, dos olhos azuis. Ela foi servir café, a mão tremeu, virou a xícara na toalhinha de renda. A dona Marlene começou a resmungar. A Lorena: vai para a cozinha, você não serve nem para servir um café. Deixa que eu sirvo para o meu primo. E aí, despejou outra xícara de café naquele bule de louça e serviu para o primo. E ficou pensando: esse primo podia bem casar comigo, viu? Porque assim eu ficaria milionária, pensava a Lorena. E ela foi para a cozinha chorando, buscou um pano. Aí ele falou: não tem nada, prima, nada que um pano úmido não possa resolver. Limpou o tapete, trocou a toalhinha da toalha e olhou para aquele moço lindíssimo. Meu Deus, que homem lindo. Pensou: se um moço desse me namorasse comigo, deve ter uns 25 anos, eu tenho 20. Meu Deus. Aí, quando foi na hora do almoço, serviu o almoço, mas ficava na cozinha, escondida. As duas saíram. A dona Marlene foi trabalhar na empresa, porque o marido dela sumiu no mundo, e ela administrava a empresa. A Lorena
chegou da faculdade, foi dormir, e ela foi lavar louça, lavar roupa lá na lavanderia. Ele se aproximou, começou a conversar com ela, e daqui a pouco começou a abraçá-la, beijá-la, e ela aceitava. Porque ele a elogiava muito, nunca ninguém a elogiou. Ela só recebia xingamento. Com o passar dos dias, ela se entregou àquele moço bonito. Depois que todos dormiam, ele ia lá nos fundos, buscava ela, levava para o quarto dele. E assim, os dias foram passando, ela naquela alegria de ser amada, coisa que ela nunca tivera sido. Aí, com o passar dos dias, 2 meses depois, começou a se sentir enjoada. Tomou tudo que é remédio para o fígado e nada. E as 2 primas estranharam. Por que que ele não ia embora? Está há muito tempo aqui, mais de 2 meses. E outra, quando elas iam nas festas, nos shows, nos teatros, ele preferia não sair. Dizia que queria ficar lendo. Ficava lá deitado no quarto dele, na cadeira de balanço, lendo. Elas estranharam. Como é que pode? Um moço novo, não gosta de sair de casa, não vai em festa, só fica em casa. E por que ele não vai embora? O pai dele deve precisar dele lá nas empresas. Mas, aceitar. Até que a Joana tomou tudo que é remédio para fígado, e aquele enjoo, ânsia de vômito. Aí foi no posto de saúde. O médico falou: a senhora está grávida. Meu Deus, como que eu vou fazer? Aí contou para o Antenor, à noite, explicou para ele. Falou: que bom, então eu vou ser pai, eu vou assumir a criança assim. Mas vamos fazer uma coisa, não conta nada para minha prima por enquanto. Deixa eu preparar tudo. Eu vou lá na minha casa, conto para o meu pai, e o meu pai vem aqui para pedir para a dona Marlene, minha prima, para a gente se casar. Eu preparo tudo. E você podia dar um tempo, vai passar uns 15 dias na casa da tua mãe no interior. Aí você conta para ela que nós vamos nos casar e tudo mais. Meu pai vai até lá pedir você em casamento. Aí ele deu dinheiro para ela pediu para a dona Marlene para tirar 15 dias de férias e viajou para casa da mãe dela toda feliz. Pensando assim, pensou? Eu agora vou ser madame. Meu sonho vai se realizar. E a dona Marlene com a Lorena vão ter que me aturar. Não vou ser mais a empregadinha que elas pisam em cima, não. Eu vou ser parente delas. Eu vou ser madame. Elas vão ter que me receber. Botar outra empregadinha lá para me servir. E quando desceu na estação, estava a vizinha esperando por ela lá. Dona Eleutéria, a senhora veio aqui me esperar? Falei: é porque a sua mãe ontem teve um derrame. Está internada no hospital. Precisamos muito de você. Falou: nossa. Chegou em casa, guardou as coisas, tomou um banho e foi para o hospital cuidar da mãe. Que as vizinhas estavam se revezando. Aí achou que não era uma boa hora para contar para a mãe de gravidez, de casamento, porque a mãe estava muito mal. Aí, com o passar dos dias, ela comprou uma cadeira de rodas para a mãe e levou a mãe para casa, mas um lado da mãe não respondia, estava paralisado. Aí ela teve que arrumar uma pessoa para cuidar da mãe. Passaram os 15 dias, eu tenho que voltar para o meu trabalho. Porque se não fosse o Antenor, eu não voltava, eu ficava aqui cuidando da minha mãe. Mas eu vou me casar com o Antenor, pensando. Quando chegou na casa da dona Marlene, cadê o Antenor? Não estava lá. Perguntou: ué, cadê o primo da senhora? Ele foi embora, tão logo você viajou. Ele foi para casa dos pais dele, ele precisa trabalhar, ele tem que assumir as empresas do pai dele. Aí ela falou: quem sabe ele vai voltar.
Esperou mais um mês, nada. A barriga crescendo. Aí ela falou, resolveu contar a história verdadeira para Dona Marlene. Dona Marlene, quer dizer que você aqui desrespeitou a minha casa? Foi seduzir meu primo? E pensa que ele vai casar com você? Uma empregadinha? Não, senhora, você vai embora da minha casa agora. Arruma tuas coisas, põe na tua mala. Aí ela não se mexia. Dona Marlene foi lá no quartinho, pegou as roupas dela, sapato, pôs na mala e falou, eu te dou um dinheiro, vai embora. Some daqui, não pise mais aqui. E não procure ele, porque ele não vai casar com você nunca, que eu não vou deixar. Aí ela foi morar numa pensão e começou a procurar emprego. Mas grávida, não encontrou emprego de jeito nenhum, o dinheiro acabou. Aí ela foi para o albergue. Chegando lá no albergue, a mocinha foi anotar, viu ela muito bonita, cabelo bem arrumado, vestindo roupas que a Dona Marlene dava para ela, a Lorena. Falou, nossa. Chamou a Dona Clorinda, a chefe do albergue. Dona Clorinda, tem uma moça aí muito bonita, pedindo abrigo. Será que a gente deve? Eu preenchi os papéis dela e ela está grávida. Grávida. Aí a Dona Clorinda foi lá, abraçou. Era uma senhora idosa com uma bengala na mão. Abraçou a Joana, falou, entra Joana, vem tomar uma sopa, depois nós conversamos. Aí pôs uma sopa para ela, uma fruta, ela estava com muita fome, tomou aquele caldo reconfortante, comeu a fruta de sobremesa, tomou um suco, aí contou a história para a Dona Marlene. Dona Marlene falou, para a Dona Marlene, não, para a Dona Clorinda. Aí Dona Clorinda disse, tudo bem, você pode ficar aqui sim, vou te arrumar um quarto, mas eu vou arrumar um lugar melhor para você. Tem um grupo fraterno que ampara as gestantes, vou ver se tem uma vaga, você vai para lá. Aí o seu nenê nasce lá, lá tem a assistência médica, você vai para lá. Aí, logo que ela chegou, ela já foi trabalhando na cozinha, limpando, lavando roupa, passando roupa, cuidando de tudo. Sabia cozinhar muito bem, foi para a cozinha, ajudava as cozinheiras do albergue, servia os mendigos, fazia curativo nas feridas deles. Nossa, a Dona Clorinda adorou ela. Aí, uma semana depois, a Dona Clorinda veio e falou, olha, vou te levar lá no grupo fraterno. É um grupo que ampara gestantes abandonadas. E você vai lá nasce o seu nenê, e você pode ficar lá. E aí, a hora que você arrumar um emprego, você sai de lá. Pode morar numa casinha, alugar uma casinha para você. Aí, ela chegou lá, foi muito bem recebida, foi muito elogiada pela Dona Clorinda. Ela falou, só tem uma coisa, ela não gosta de fazer oração. Lá no albergue, nós fazemos oração todo domingo. E ela não participa. Eu peço para ela participar, mas ela fica distraída, pensando em outra coisa, não faz uma oração, não quer que fale nem de Jesus nem de Deus para ela. Vê se vocês conseguem convencê-la. Aí, ela chegou lá, já foi trabalhar, ajudando nas coisas, socorrendo as gestantes que estavam mais acamadas, cuidava dos bebês, era carinhosa com as crianças, foi muito bem recebida. Mais uma vez por semana, às 20 horas, eles chamavam todas as albergadas, as gestantes com as crianças, aquelas que tinham crianças maiores, para fazer o evangelho no lar. Aí ela viu que era uma entidade espírita. Eu falei, meu Deus do céu, será que tem vela preta, macumba aqui? Eu não gosto desses lugares, eu tenho que ficar aqui. Aí, quando reuniram, fizeram o evangelho no lar, elas faziam oração, liam um trecho num livro, explicavam, punha uma água numa jarra, dava um copinho para cada uma, fazia oração e terminava. Não tinha vela preta, não tinha galinha preta, não tinha nada daquilo. E a Joana foi aceitando.
pelo menos não tem essas coisas ruins. Mas não participava. Aí quando foi um dia, uma outra colega, uma outra grávida que estava lá no albergue, aquele grupo fraterno, disse para ela: Joana, você é tão bonita, por que você não pede para o seu namorado te pagar um aborto e você vai ganhar vida? Você é linda, você não vai ficar aqui. Ah, faz um aborto. Eu não pude fazer porque meu namorado era pobre e sumiu lá para os lados de Goiás. E além disso, eu fui atrás dele e era casado, desgraçado. A mulher dele queria me matar. Aí eu tive que vir aqui. Não tinha dinheiro para nada. E eu não pude fazer o aborto. Porque se eu tivesse dinheiro, eu fazia aborto. Faz um aborto. Ela até pensou. Mas depois disse: ah, não. Tenho medo de matar e de morrer. Não vou, não. Não vou fazer isso, não. Deixa essa criança nascer, eu cuido dele. Aí, ela continuou, e foi em plena primavera, nasceu o nenenzinho. Ela pôs o nome de Júlio César, que ela gostava muito dos filmes dos imperadores romanos, e eu gostava da história de Júlio César, que casou com a Cleópatra. Aí, ela ficou lá, cuidando. Aí, por sorte, uma das servidoras serviçais lá da casa das gestantes mudou para outra cidade e pediu demissão do emprego. Aí eles deram o emprego para Joana, que ela era muito trabalhadeira, falou: você vai ser uma das serviçais aqui da casa, empregada doméstica, e vai ganhar um salário. Ai, que bom, assim eu posso mandar dinheiro para minha mãe, porque a mãe dela dependia dela. O pai estava atrapalhado das ideias, estava meio esclerosado, e a mãe na cadeira de rodas. Então a mãe precisava do dinheiro, porque o que eles ganhavam não dava um salário mínimo, o pai ganhava por aposentadoria, não dava para nada. Aí ela ficou muito feliz e passou a trabalhar na casa, fazia alimentação, fazia os almoços, servia a todos, ganhava um salário. E a casa era mantida por um centro espírita. E eles, às quartas-feiras, iam para o centro espírita. Convidavam ela: não, eu não vou. Eu não. Deus me abandonou. Um dia, ela acordou com a cabeça pesada. Nossa, que peso é esse que eu tenho na cabeça? Mas foi trabalhar. Aí, pensou: o anterior foi uma ilusão. Ele não vai voltar mesmo. E estava fazendo a limpeza, lavou roupa, que não era pouca, fez o almoço, colocou na mesa. E naquele dia, o doutor José Carlos, um médico que era voluntário, vinha uma vez por mês examinar as crianças, as gestantes, os doentes. E esse dia, ele chegou mais tarde e resolveu jantar lá, comer a sopa do lar fraterno. E aí, quando ela foi servir, ela sempre via aquele médico lindíssimo. Ai, quem me dera um homem lindo desse casar-se comigo. Mas quem que vai querer? Mãe solteira, empregada doméstica, e eu já tá nascendo uns fios de cabelo branco, eu vou morrer aqui. Aí, quando ela foi servir a terrina de sopa, ela tremeu. Na hora que ela foi servir para o médico, a mão dela tremeu, a terrina emborcou, ele segurou nas mãos dela e olhou nos olhos dela, os olhos dele se encontraram. E ele olhou para ela com um olho cheio de amor. Não foi nada, Joana, nada que um pano úmido não limpe, não resolva. Na mesma hora, ela desmaiou. Teve um desmaio. Ele pegou no colo, levou para o carro dele, levou para o hospital. Ela ficou internada, desacordada lá. E todos estranharam, porque ele se dedicava muito a ela. Ele vinha 3, 4 vezes no dia saber como ela estava, temendo que ela morresse, ou então que ficasse com sequelas. Ou ela vai morrer ou vai ficar com sequelas. Mas ele cuidava dela, dava comida na boca, coisa que nenhum médico fazia. Eles estranharam a dedicação muito grande.
Aí ele pensava assim, puxa vida, eu nunca tinha observado essa morena linda aí. No dia que os nossos olhos se encontraram, ela desmaiou. Teve um derrame, um problema cerebral. Ele ficava triste, mas cuidava dela com todo carinho. Todos estranhavam a presença dele no hospital. E quando ele vinha na casa fraterna cuidar das crianças, ele pegava o filhinho Julinho no colo, cuidava dele, coisa que ele não fazia isso com as outras crianças. Ele só examinava, brincava, trazia brinquedo para as crianças, mas não tinha aquele carinho. Todos estranhavam, mas ela era muito querida, era muito visitada no hospital. Aí no dia que ela teve alta, saiu numa cadeira de rodas. O hospital emprestou uma cadeira de rodas para ela. A Neuza, uma colega dela, foi buscá-la no hospital, chamou um táxi e trouxe ela para casa. E ela ficou aleijada na cadeira de rodas, um lado dela não respondia. Aí que ela começou a maldizer a vida, maldizer Deus. Por que Deus, Jesus, que pai coisa nenhuma, por que não fez isso com ela? Por que ela? Por que tanto sofrimento? Ela só encontrou sofrimento na vida. Aí, quando era a hora da oração, ela tapava os ouvidos para não escutar o Evangelho, falar de Jesus. Mas, com o passar dos dias, aí um dia, o doutor José Carlos veio e participou das orações do Evangelho no Lar. Ele leu o Evangelho, ele explicou, e ela via aquele moço lindíssimo, aqueles olhos brilhantes, e aquelas mãos delicadas. Ela tinha uma mão grosseira, cheia de calo, e ela prestou atenção em tudo que ele falava. E aí, a partir desse dia, ela não sabia que ele era espírita. Ela foi, pediu para ir no centro. Falou, Neuza, você me leva no centro espírita hoje? Não é quarta-feira, hoje, dia da oração? Oh, milagre! Você quer ir no centro espírita? Eu falei, quero. Aí foi. Chegando lá, o doutor José Carlos estava lá. E ela, agora eu vou frequentar o centro espírita para ver o doutor José Carlos. Aí, os médiuns resolveram fazer um trabalho de desobsessão na casa fraterna e no albergue. Eles faziam uma vez cada 2 meses. Aí eles vieram e fizeram um trabalho de desobsessão na casa fraterna. Quando estavam fazendo pregação, a Joana na cadeira de rodas ouvindo, um dos médiuns falou assim, meus irmãos, eu sou Menemete, vamos hoje, eu sou o espírito protetor da Joana, vamos hoje falar do caso da Joana. Vocês têm pondo há mais de 2 meses o nome dela na mesa, pedindo que nós interferíssemos na vida dela. Mas agora chegou o momento. Nós vamos explicar para ela o caso dela. Vamos esclarecer alguns aspectos da doença dela, o que o desmaio provocou, porque ela se sente injustiçada, se sente vítima. Nós vamos esclarecer. Eu fui pai dela numa encarnação que ela teve na Índia e tentei ensinar os Upanishads, as leis da religião hindu, mas ela não aprendeu nada, não queria saber, nem de Deus, nem de nada. Continuou reclamando da vida, maldizendo a vida. E nós vamos explicar, porque até mesmo os espíritas não entendem a palavra resgate. Aqui nós vivemos num mundo de provas e expiações. E os espíritas acham que o resgate é um castigo. Eu fiz errado, eu pago. Não.
Deus é amor, misericórdia e bondade. Resgate não é castigo, não é a lei do olho por olho, dente por dente dos homens. A lei dos homens é assim, você matou, você morre. A lei de Deus não. A lei de Deus é amor. E o resgate é uma harmonização. Nós nos desarmonizamos numa outra vida, matamos, roubamos, saqueamos, fazemos o mal. E aí nessa vida a gente vem para dar a vida àquele que a gente matou. Ao dar a vida, nós estamos nos harmonizando. Agora, nós damos a vida de muitas maneiras. Ou tendo filho, e criando, educando, ou ajudando o próximo que está necessitado. Nós estamos dando vida a ele. Um aleijado, um doente. Quando nós socorremos um mendigo, nós estamos dando vida a ele. Nós estamos dando amor. A vida é amor. Então, o sofrimento é maior se nós não aceitamos os nossos erros. Nós temos que assumir os nossos erros e pedir perdão e ajudar. Aí a dona Clorinda, que era presidente do centro, ela estava presente e disse assim: pois é, irmão, a Joana é uma pessoa difícil, ela não quer nem que fale de Jesus para ela. Aí ele disse: tudo bem. Por isso ela vive repetindo as experiências negativas. Resgatar não é sofrer, é repetir a experiência sem dor, sem mágoa, sem sofrimento, sem reclamação. Nós vamos repetindo a experiência até que a gente aceite como uma bênção, uma cura do nosso espírito, e não como um malefício. Não procurar o outro culpado para se vingar. Não. Perdoa, esquece. E ela, mais uma vez, está fugindo de Jesus. Uma vez, Jesus a curou. Mas ela rechaçou Jesus. Preferia a vida da terra, a vida mundana. Aí a dona Clorinda falou: nós esperemos que ela mude de opinião. Por isso, hoje à noite, o Menemê falou, o mentor dela, através da médium, nós vamos levá-la para a espiritualidade e vamos contar um pouco do passado dela, para ela sentir como que ela já errou e foi perdoada. Por isso, agora, ela tem que perdoar para assumir a vida dela. Aí a dona Clorinda perguntou: ela vai ser curada? Depende dela. Se ela quiser, ela vai ser curada. Agora, se ela não quiser, ela vai ficar assim. Aí, quando foi à noite, a Joana chegou no quarto, não sabe porque deu um sono que ela não aguentava parar em pé. Deu um beijo no filhinho e deitou e dormiu. Mal dormiu, começou a sonhar. Já veio a dona Clorinda e um homem lindo, um senhor hindu, lindo, com aquele turbante, pele morena, olhos brilhantes, azuis, vieram pegar nos braços dela e falaram: vem, Joana, você está entre amigos. E levaram ela para uma casa maravilhosa. Numa parede era uma tela de cinema. Ai, eu vou ver um filme. Eu adorava filme. E aí ela começou a ver a história da Flávia, daquela mulher que ela foi lá no tempo de Jesus. E viu o nascimento dela, a miséria que ela vivia, a casa de prostituição onde ela foi criada. Desde os 11 anos já era prostituta. Aos 15 anos, ela jogando água, molhou a liteira do milionário. O milionário olhou para ela, era um senhor idoso, tornou-se amante dela, levou ela para casa. Ela viu aquele palácio onde ela morava, cheio de empregados, tinha todo luxo. Aí ela viu ela um dia deitada na rede, vendo os mendigos passando, mendigo convidando ela para ir para ver Jesus. Os abortos que ela fazia.
a vida desregrada que ela levava, de bebida. Aí viu ela chegar perto de Jesus, viu aquele homem maravilhoso, iluminado, pôr a mão próximo ao ventre dela e curá-la. Ficou curada, continuou naquela vida desregrada. 5 anos depois viu o desencarne dela, viu o sofrimento que ela teve do lado de lá, viu outras encarnações, onde ela sempre negando Deus e Jesus. Reviu a casa, quando ela morava com Pompílio, reviu o Dionísios, o sobrinho do Pompílio, que era o mesmo Antenor. Estava de outro jeito. Era outro homem, mas era o mesmo Antenor. Lembro quando ela seduziu o Antenor, tentou seduzir o Antenor. O Antenor não, era o Domícios. E ele a rechaçou. A calúnia que ela inventou para o marido, a expulsão do Domício, a morte dele na guerra, a expulsão dela da casa do Pompílio, a moradia no albergue, a casa que ela comprou, que transformou num lupanar, os homens que ela recebia, os abortos que ela fazia, a dor que ela sentia, a aproximação de Jesus. E aí, quando ela acordou, ela tentava relembrar do sonho, mas lembrava de alguns flashes, lembrava do Antenor, era ele. E aquela mulher, ela falava, era ela. Ela sentia que era ela. Naquele dia ela não reclamou. Aí, era uma quarta-feira, pediu para ir no centro. Chegando lá, os médiuns falaram, oh, milagre, a Joana. O milagre não, a espiritualidade. Aí, ela passou a frequentar o centro e participar das reuniões do Evangelho no Lar e falou, se o Espiritismo vai me curar, eu vou todo dia lá, nem que for me arrastando. E aí, ela, um dia, quando teve uma oração lá, 2 meses depois, a dona Clorinda veio com o Sr. Carlos e os outros médiuns, e aí o mentor dela, apareceu, falou com ela, perguntou se ela estava melhor, agradeceu o fato dela ter seguido a Cristo, agora ela não reclamava mais, ela aceitava tudo. Aí ela conversou com a dona Clorinda, eu falei, é mesmo, dona Clorinda, eu tive um sonho maravilhoso com a senhora, e com um homem lindo, e eu vi Jesus no meu sonho, ele me curando, mas o cachorro do Antenor estava lá. O cachorro do Antenor? Você que atirou a primeira pedra. O Antenor era o Domício. Então não está na hora de você perdoar? Alguém tem que perdoar. Você. Ele não te perdoou. Quase 2000 anos depois, ele veio e se vingou de você. Ele seduziu você, engravidou e abandonou. Agora você tem que perdoar. Alguém tem que perdoar. Eu falei, é mesmo. Eu vou aprender a perdoar. Se o Espiritismo me curar, eu perdoo. Aí, passou a frequentar o Evangelho no Lar, as orações, cada 2 meses os médiuns faziam no grupo fraterno, e ia toda quarta-feira no centro espírita. Aí, quando foi um dia, quando o médico, o Dr. José Carlos, veio visitar as crianças e examiná-las, ele falou, Joana, vamos fazer um exame com você, eu vou te levar no hospital para fazer um exame, um check-up geral, porque eu acho que está na hora de você começar a fazer fisioterapia e melhorar essa sua postura. E ela morria de vergonha dele, porque ela toda aleijada, se sentia feia. Aí ele falou, tem uma outra coisa que eu queria te falar. Não sei se estou adiando, não sei se é a hora, mas eu vou falar. Se você não aceitar. Ela olhou, emudeceu, olhou aqueles olhos lindos, olhando para ela, cheio de amor. Falei, eu te amo, Joana, e quero me casar com você. Você me aceita? Ela desatou a chorar.
emocionada. Ele abraçou, falou, não podemos fazer demonstração aqui. Aqui eu venho ao trabalho, você também trabalha aqui. Vamos fazer isso lá fora. Quando você for no hospital, eu faço um exame e marco a fisioterapia. Você vai ver como você vai melhorar. Será que eu vou andar? Vai. Se você quiser, você vai. Aí, depois, como ela continuava frequentando o centro espírita, começou a fazer fisioterapia. Aí a dona Clorinda, que era presidente do centro, anunciou, olha, vai ter um curso de mediunidade, de passe. Alguém quer fazer curso de mediunidade e o curso de passe? A primeira a levantar a mão foi Joana, eu quero. Aí ele falou, qual dos dois você quer fazer? Os dois. Eu falei, mas aí você tem que vir 2 dias aqui. Eu venho. Eu tenho meu salário, eu pago alguém para me trazer. A Neuza falou, não, de jeito nenhum, eu faço o curso também e trago você. Aí ela fez o curso de mediunidade, educar a mediunidade, e o curso de passes. Aí falou, dona Clorinda, eu posso dar passe, mesmo sendo aleijada? Pode, claro que pode. Você pode dar passe, você tem saúde, você tem energia boa, a doença está só no teu corpo, você não tem energia negativa. É amor, dar passe é dar amor. Aí, com o passar dos dias, ela foi melhorando, já conseguia, segurando no braço do doutor Carlos e da fisioterapeuta, conseguia dar uns passos. Aí fizeram o casamento. Ela se vestiu de noiva na cadeira de roda, casou-se com o doutor José Carlos e continuou fazendo a fisioterapia, aplicando passe, trabalhando na mesa mediúnica, queria receber o mentor dela, o senhor Menemet, mas ainda não tinha conseguido. Aí, quando foi um dia que ela começou a andar, o primeiro lugar que ela foi no centro espírita, entrou agarrada no braço do marido e anunciou a todos, estou grávida, vamos ter o primeiro filho, eu e o doutor José Carlos. Olha, para vocês verem como nós aprendemos com a lição dela. Ela sofreu muito, mas ela reconheceu os seus erros e ela perdoou e aceitou a sua cruz, como Cristo aceitou a cruz dele. Nós temos que aceitar a nossa cruz, perdoar, não buscar culpados lá fora. A culpa está dentro de nós que construímos o nosso destino. Nós também vivemos na época de Jesus e não o seguimos. Agora está na hora da gente acordar. Aceitar Jesus é aceitar o seu julgamento, o seu jugo leve, o seu fardo leve, o seu julgamento suave. Aceitar Jesus é não buscar culpado, é não fazer vingança. Porque nós somos senhores do nosso destino. Fazemos hoje, se fazemos mal, temos que refazer amanhã. Ele nos dá uma outra vida, uma outra encarnação, um outro corpo, uma outra mãe, um outro pai, um outro professor, um outro lar, até que nós acertemos com a lei suprema, a lei de Deus. Então, com a história da Flávia e Joana, nós aprendemos que devemos aceitar o sofrimento como sendo uma corrigenda do nosso espírito. É uma lição do nosso espírito. Nós temos que aprender a amar, a tolerar aqueles que nos agridem agora, porque nós fomos os agressores lá atrás. E o julgamento de Deus é suave. Ele espera 1000 anos a gente ter condições de reviver aquela experiência. E se a gente não aceita, ela vem com muita dor. Então, Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
Então nós temos que aprender essa lição. Vamos agora encerrando a nossa lição, porque nós temos que ver que nós estamos aqui para aprender. Para servir. Porque Jesus conhece o nosso interior. Jesus sabe quando nós temos condições de nos reajustar com a lei. Nós consideramos as doenças, os problemas, as perdas como sofrimento. Mas não é. É o remédio para a cura do nosso espírito. É um remédio amargo, mas é um remédio necessário. Ele é mais amargo quanto nós recalcitramos. Nós não aceitamos. Se a Joana fosse mais maleável, ela teria eliminado esse sofrimento muito antes. Mas ela não perdoava aqueles que a ofenderam. E aí, a dona Clorinda, no final da história, a dona Clorinda vem e dá um depoimento através da médium do Leon Tolstói. Ela dá um depoimento contando a história da Joana e diz assim que o Dr. José Carlos era o Caio Pompilho, o senador que casou-se com ela lá em Jerusalém, e que ela o traiu. E o antenor, que a seduziu e engravidou, era o Domícios, que ela tentou seduzir lá atrás. E a dona Clorinda era a mãe dela, a mãe que ela teve lá como Flávia, era uma prostituta, mas ela se regenerou. E quando ela reencarnou na Índia, que ela era filha de Menemet, a mãe dela era a Clorinda. Dona Clorinda sempre acompanhou. Já era um espírito regenerado, um espírito cristão. Hindu, né? Não era cristão, era hindu. Que a religião hindu ensina a mesma moral do Cristo. Então vamos fazer uma vibração, porque estamos chegando no fim do ano, vamos vibrar, agradecer a Deus pelo ano que está terminando e pedir as suas bênçãos, sua proteção para o ano que vem. Vamos então doar o que temos de melhor no nosso coração, no nosso sentimento, para os nossos irmãos que sofrem mais do que nós. Vibremos pela paz do mundo e do Brasil. Vamos mentalizar o globo terrestre todo iluminado e que essa luz possa envolver e abençoar todos os espíritos ligados ao nosso planeta, encarnados e desencarnados, também a nossa mãe natureza e os animaizinhos. Vamos vibrar pelos dirigentes de todas as nações, de todas as instituições, de todas as religiões, de todos os hospitais, de todas as escolas, para que todos sejam realmente auxiliares de Jesus. Vamos vibrar por todos os doentes do corpo, da alma, especialmente aqueles que conhecemos. Vamos vibrar por todos os assistidos desta casa e por todos os servidores, os médicos, os trabalhadores, os médiuns. Vamos vibrar para que todos tenham forças, coragem, paciência, resignação e recebam dos médicos do espaço o restabelecimento da saúde, da cura, para que todos tenham saúde no corpo e na alma. Vamos vibrar pela nossa família, envolvendo todos os membros da nossa família, em muita luz, em muita paz, em muito amor, para que todos recebam a visita de Jesus, o despendeiro sublime do amor universal e das bênçãos protetoras. Vamos vibrar também pelas famílias de todos os trabalhadores desta casa, encarnados e desencarnados, e por todos os assistidos, que todas as suas famílias
Recebam a visita de Jesus neste momento, levando a nossa vibração, o dispenseiro sublime do amor universal. Traga luz, paz, amor, saúde, reconforto, carinho e proteção a todos. E vamos vibrar pelos nossos entes queridos que já demandaram o plano espiritual. Todos os nossos parentes, amigos, conhecidos, vizinhos que já desencarnaram, que recebam lá no céu a nossa vibração amorosa em forma de flores espirituais, que lhes perfumem as mãos, que lhes falem da nossa gratidão. E vamos vibrar por nós mesmos, para que possamos aprender e aceitar o julgamento de Jesus e o seu fardo leve. Vamos agora guardar alguns segundos de silêncio, onde cada um de nós vai fazer seu pedido pessoal ao nosso Mestre Jesus. Graças a Deus, vamos agora encerrando com uma prece. Vamos mentalizando o nosso Mestre Jesus e vamos, em nome de Deus, pedindo a Ele que abençoe todos desta casa e que leve, seja o nosso embaixador, leve até Deus, nosso Pai, o nosso agradecimento por esse ano em que vivemos, pelas inúmeras bênçãos que Ele nos deu, pelo alimento farto na nossa mesa, pelo nosso corpo perfeito, quando há tantos mutilados, pela nossa voz, para que abramos a nossa boca somente para louvar o nosso Mestre e jamais para reclamar, que tenhamos ouvido para ouvir só coisas boas e que não ouçamos a maledicência, que não saibamos repetir a maledicência, que nossos olhos também conservem os nossos olhos na luz, para que saibamos também enxergar sempre o que é bom e usar todos os nossos talentos em favor do nosso próximo, em favor da vida, em favor do amor. Esteja conosco, Senhor, todos os dias do ano novo e abençoe o nosso esforço para o Teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do futuro. Dá-nos a força, a coragem, a paciência, a resignação, para que saibamos trilhar os caminhos do bem. Graças a Deus. Muito obrigado a todos. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Maria Santíssima. Louvado seja o nome de Deus, nosso Pai, que está no céu.